Amém. Glória a Deus. Queridos, o cenário nos obriga a falarmos de um tema que está muito sendo comentado hoje em dia. O mundo inteiro está se manifestando por conta de uma outra pandemia que está no mundo há muito tempo, chamada racismo. Nós temos lá a morte agora do último divulgado, lá nos Estados Unidos, George Floyd, que foi morto por policiais, repetindo aquilo que já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos, acontece muito no Brasil e não é noticiado, acontece no mundo inteiro há muito tempo. E eu, como também pregador da palavra e conhecedor da Bíblia, preciso orientar a igreja e preciso dar a você algum tipo de conteúdo que possa ajudá-lo no entendimento desse momento, porque de fato a igreja, ela é a luz do mundo e ela precisa ter uma palavra para dar a respeito do assunto. Eu queria muito que você que está comigo hoje, você que está em casa, entendesse um pouquinho, buscassem, pesquisassem a respeito do assunto, porque ainda que nós venhamos a dizer que no Brasil, isso é muito mais tranquilo, infelizmente, nos bastidores a coisa não é bem assim. Muitas manifestações racistas acontecem em diversos lugares, até mesmo debaixo do argumento de brincadeiras, e não são brincadeiras, porque sempre que alguém é ferido, sempre que alguém é ofendido, não existe brincadeira. Brincadeira é quando todos riem, quando todos acham graça, todos se divertem e ninguém fica ofendido. Então eu queria pensar um pouquinho com você a respeito disso, porque também na Bíblia, nós encontramos ali personagens da palavra de Deus que estão ali atuando, estão presentes na palavra de Deus, são muitos e que são negros, E eu queria lembrar, uma coisa importante, que o racismo hoje acontece em relação ao negro, mas também acontece em relação ao índio, também acontece em relação a pessoas com deficiências físicas ou outras diversas, enfim, há racismo de todos os tipos. Só que racismo está mais associado a etnias. Fui ler um pouco a respeito de escravidão, e uma coisa que pouca gente sabe, eu já sabia de algum tempo, só fui buscar mais informações, é que as primeiras escravidões do mundo não foram de negros, foram de brancos. Só que, com o passar dos anos, e escravidão é algo que existe desde que o mundo é mundo, existem registros de escravidão desde a época da Mesopotâmia. Na Idade Média, aproximadamente século XV, é que ela tomou uma conotação mais europeia, quando as grandes navegações começaram a acontecer e as colônias começaram a ser feitas pelo mundo, principalmente países europeus foram aqueles que mais invadiram a África, roubaram a sua população e espalharam pelo mundo na forma de escravidão. Como essa foi a escravidão mais contemporânea, mais próxima dos nossos dias, então ficou estigmatizado, essa questão do negro como sendo alguém inferior, o que é uma grande mentira. Tudo bem? Se as pessoas entendessem um pouquinho sobre criação, eles entenderiam que o primeiro homem criado por Deus não foi branco, não era de olhos azuis. Na verdade, Edom significa vermelho. Adão foi feito do pó da terra, daquela região chamada de Edom, ali naquela região da Mesopotâmia. É uma terra de cor, não é a terra branca. Então já existe um grande equívoco, Certamente o nosso grande patriarca Adão não era lourinho de olhos azuis, não era, com certeza não era. Então nós precisamos entender que é um grande engano, um grande equívoco, porque aquilo que Deus criou é perfeito. E Ele é perfeito na sua multiforme manifestação. A forma como ela se manifesta, as muitas variáveis que existem dentro das gerações foram formadas, que gerou o branco, gerou o negro, gerou o índio, gerou o amarelo, que é o povo oriental. Todos vieram de uma única origem. Antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu queria citar dois exemplos bíblicos de pessoas que estão sendo citadas na Bíblia, que tem lá a sua participação. Uma delas é a rainha de Sabá. O que é a rainha de Sabá? A primeira vez que a Bíblia menciona uma rainha refere-se a uma mulher negra. Gênesis capítulo 10, verso 7. A tradição etíope afirma que o nome da rainha era Maqueda, mas as escrituras se referem a ela como rainha de Sabá, ou a rainha do sul. A sua fama era tal que 12.000 anos depois, Jesus Cristo conhecia seus feitos. Jesus se referiu a ela dizendo que tinha vindo dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, a rainha de Sabá esteve com Salomão buscando a sabedoria e levou o conhecimento de Deus para aquela região lá do Congo, aquela região, não é bem Congo, eu esqueci o nome exato, é ao lado do Congo. Tem um filme que fala sobre a história
né, do povo de Israel resgatar os perseguidos daquela região da rainha de Sabá. E você vai ver que coisa linda, né, a ação do povo judeu resgatando pessoas da opressão dos muçulmanos. Eu não vou lembrar o nome do filme aqui agora, depois eu divulgo para você. Mas a rainha de Sabá é uma que aparece lá, esteve com Salomão e levou da sabedoria do povo judeu e fundou, né, o movimento judeu também, o movimento hebreu do povo de Salomão também, lá na África. Nós temos também Simão Níger, enfim, aí o hebraico, ou melhor, o grego não vai nos ajudar, mas eu leio como Níger por conta do grego. Os evangelhos são unânimes em afirmar que um certo Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz, o caminho do Calvário, lá em Mateus 27, 32, Marcos 15, 21, Lucas 23, 26. Cirene fica no norte da África. Em Atos 13, versículo 1, ele reaparece como Simeão Níger, Simeão o Negro. Ele é um dos pastores da igreja e o homem que impõe as mãos sobre Paulo para enviá-lo ao campo missionário. A Bíblia fala seus feitos e esposa como pessoas importantes na igreja. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia lá então, só para a gente ler esse texto, porque eu acho interessante. Atos capítulo 13, versículo número 1, olha o que diz o texto, só para nós entendermos a importância do negro dentro do Evangelho, né? Se você encontrou aí, eu vou ler aqui para você depois marcar na sua Bíblia. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, estão aqui juntos Barnabé, Saulo, Simeão Níger, Lúcio de Cirene. Cirene está na Líbia, norte da África, mais um que possivelmente era negro, e Manaém. Ou seja, quem são essas pessoas? O versículo 1 diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e cita o nome deles. Ou seja, os negros estão presentes, atuando no Evangelho. Sabe, parece mesmo que o Evangelho virou uma coisa de branco, né? Eu digo não aqui na nossa igreja, graças a Deus temos muitos irmãos, né, que estão atuando no ministério indistintamente, seja de qual for a sua etnia. Graças a Deus por isso. Mas você veja que dentro da Bíblia, em muitos momentos você vai ouvir falar dos etíopes, dos africanos. Cirene é muito citada. Lá em Atos capítulo 12, vamos ver um texto que vai falar que o povo de Cirene estava lá no Atos de Pentecostes. Líbia é um povo que não é louro de olhos azuis, tenha certeza, é norte da África. O que significa dizer que toda a Bíblia apresenta os negros como sendo pessoas importantes dentro da criação e dentro do processo de avanço do povo de Deus. Por isso, amado, a todos que estão aqui comigo, todos estão em casa, nós não distinguimos pessoas por causa da cor da pele. E toda a igreja de Jesus, toda ela que declara que a Bíblia é a palavra de Deus, se tiver uma postura contrária a essa, está em pecado. Porque é pecado discriminar, seja por qualquer motivo que seja, uma outra pessoa. A igreja é chamada para amar indistintamente da mesma maneira como Jesus amou. E nós precisamos entender isso, para que possamos também levar o Evangelho a essas pessoas que estão feridas, magoadas, que foram muito oprimidas e continuam hoje sendo muito oprimidas. Eu bati papo ontem, né, lá no grupo dos jovens da igreja, na Rede Aviva. Estávamos vendo uma live com o pastor Léo, lá da ICBH, e alguns estavam comigo assistindo na hora, e nós conversamos um pouquinho sobre essa questão do racismo. E infelizmente, né, algumas pessoas que estão no grupo registraram, né, das muitas manifestações racistas que sofreram na escola, de muito bullying, muita perseguição, algumas até não desejando mais ir à escola por causa das coisas que aconteciam. E queridos, é isso mesmo, o Brasil tem muita gente racista. Eu conheci um, e que não tinha como conviver harmonicamente com ele, mas enfim, né, temos que continuar ensinando a palavra de Deus. Então deixe que essa recomendação, você, querido, leia a Bíblia e veja, Deus tem um papel importante para todas as pessoas, e nós não podemos fazer distinção. Pensando nisso, então, eu vou lá para Gênesis capítulo 1, verso 27, vamos ler. Vamos começar da origem, né? Gênesis, as origens
para que nós entendamos como se dá o processo de criação da humanidade. Gênesis capítulo 1, verso 27. A Bíblia diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou o homem. E aí eu quero falar aqui do humus, eu quero falar da raça humana, eu quero falar da única criação que Deus fez, que foi chamado de ser humano, que é a raça humana. Por isso, amado, o tema para o sermão de hoje é uma única raça. Eu vou fazer questão de deixar aqui registrado. Uma única raça. Não existe raça de negros, raça de brancos, raça de índios e raça de mulatos, ou raça de amarelos, como são chamados alguns povos orientais. Não, raça só existe uma, a raça humana, e foi essa que Deus criou. Deus criou o homem a partir daquele homem, chamado Adão. Deus deu ordem a ele dizendo: crescei, multiplicai e povoai a terra. E as pessoas então ali, né, Adão e Eva tiveram seus filhos, ali eles multiplicaram, cresceram outros filhos de Adão, ocuparam uma grande região de onde eles moravam, e os povos se ampliaram e vieram então as perseguições, os problemas do pecado na vida do homem. O homem se espalhou por muitos lugares, veio então o dilúvio fez uma limpada no mundo. Noé e sua família então agora tem a nova missão de povoar novamente a terra, e mais ou menos 100 anos depois do dilúvio, aquele povo que era muito consolidado e muito unido, resolveu fazer uma coisa chamada Torre de Babel. O texto está lá em Gênesis capítulo 11, eu vou ler para você, do versículo 1 ao verso 9. E isso aqui vai nos mostrar o que é que aconteceu, por que é que tantas chamadas raças no dia de hoje foram criadas. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, ou seja, a região onde estavam aglomeradas as massas populacionais formadas depois de Noé, encontraram uma planície no Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Frisa isso: não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor desceu e foi lá verificar a obra que eles estavam fazendo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o Senhor os dispersou dali para toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e ali o Senhor os espalhou por toda a terra. Aqui começa, de certa forma, tudo isso que nós conhecemos das confusões que existem hoje das raças criadas. Porque, na verdade, havia um mau intento do coração do homem, que queria ser autossuficiente, construir uma cidade edificada com uma grande torre, mostrando seu poderio, e ali eles poderiam viver unânimes, uma vez que falavam uma só língua, mas longe de Deus. Unânimes, mas em pecado, desobedecendo a lei de Deus, porque Noé, depois de formar os novos povos da sua família, não conseguiu, assim como também antes não havia conseguido Adão, edificar um conhecimento tal sobre o povo que eles mantivessem a sua harmonia com Deus. Então eram desígnios malignos estavam no coração daqueles homens que construíam aquela cidade fortificada. Deus vem, destrói e espalha eles pelo mundo. E quando espalha pelo mundo, espalha muitas línguas, aí você vai ouvir falar de quantos idiomas que existem no dia de hoje? Centenas de idiomas que existem no mundo hoje, né? Existem algumas tentativas, né, de comunicação mundial. O inglês é a língua mais difundida. Durante alguns anos, no passado, lá para a década de 60, se não me engano, foi criado um outro idioma chamado Esperanto, na tentativa de criar ali uma língua universal. Enfim, são muitas as tentativas. Por quê? Porque
os homens se espalharam pela face da terra. Agora saíram daquela região do Oriente, onde estavam ali mais ou menos aglomerados, e foram espalhados pela face da terra, e dali então saíram pessoas para o norte, para as regiões mais geladas do mundo, para o sul, para as regiões mais tropicais e também para as regiões mais quentes. E aí, claro, naturalmente os corpos começaram a se adaptar ao clima. Aqueles que foram para os lugares mais gélidos começaram a ter peles mais claras porque não eram tão expostos ao sol. E aí a sua genética foi sendo transformada com as centenas de anos passados, milhares de anos passados. E também aqueles que estavam expostos ao sol começaram a ter a sua pele um pouco mais escurecida por causa do sol que estava sobre eles. Daí o nome Etiópia. Etiópia significa terra daqueles que têm o rosto queimado. Por quê? Por causa do sol, por causa do calor escaldante. Como nós brasileiros temos normalmente a pele parda por conta do sol que nós pegamos também. Mesmo os mais brancos das regiões mais quentes do Brasil têm a pele queimada por causa do sol. Ou seja, ali começa a se espalhar pelo mundo aquela única raça criada por Deus. Novamente por causa dos intentos malignos do coração do homem. Deus, ele, na sua infinita graça e misericórdia, tendo ele enviado Jesus para salvar o homem e salvar todos, não apenas os brancos, até porque os judeus não são brancos, não são louros de olhos azuis também. Eles também são de uma região quente, também têm a pele parda. Eles também não são branquinhos, né, como alguns querem se propor serem mais puros, mais bonitões, mais gostosões que os outros, não são, né? Então Jesus vem, ali prega o evangelho, ali as pessoas se convertem, depois vem o Espírito Santo de Deus em Atos capítulo 2. E aqui Deus então faz um concerto com o homem. E eu queria ler contigo Atos 2, de 1 a 8, que vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Havia em Jerusalém tementes a Deus, vindos de todas as nações da terra. Eu quero frisar isso aqui. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Todas as nações significa, lá tinha gente branca, lá tinha gente parda, lá tinha gente vermelha e lá tinha gente negra, porque de todas as nações da terra. Estamos falando de mais ou menos 3.000 anos depois da história lá da Torre de Babel. Nós vamos perceber então que ali estavam todas as raças reunidas. E o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Logo, não existe distinção nenhuma para Deus a respeito de quem é lourinho, de olhos verdes, ou quem é negro e de olhos pretos. Ou seja, Deus não faz distinção assim como nós não podemos fazer. Não existe uma raça superior, porque na verdade só existe uma única raça, que é a raça criada por Deus. E a solução dada por Deus, a aliança feita por Deus com os homens, vai continuar o texto dizendo: ouvindo-se esse som, juntaram-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, na nossa própria língua materna? Veja, lá em Babel, todos falavam uma só língua, era a língua materna deles. Foram dispensados pelo mundo e várias línguas, vários idiomas foram criados a partir dali. Houve separação, as pessoas foram espalhadas pela face da terra, rixas foram criadas, rixas das mais diversas por causa da etnia, sempre um querendo dominar sobre a vida do outro, porque sempre aparecia no coração do homem uma coisa chamada vaidade. A vaidade, ela é destrutora quando ela é usada pelo homem para diminuir o outro. Então ela é destrutora, ela acaba destruindo relações, amizades e convívios, assim como aconteceu lá no tempo de Babel. Agora o Espírito Santo vem, e preste atenção nisso, uma única língua é falada, uma única língua falada, uma língua que é dada por Deus àquela multidão de mais ou menos 120 que estava no templo no momento em que o Espírito Santo desceu sobre eles. Uma única língua, aquela que era dada por Deus. E todos os povos que ali estavam reunidos, vai dizer o texto, pardos, medos,
egípcios, romanos, gente da Cirene, gente de vários outros lugares. Eu vou ler, para que nós possamos ter a descrição da maneira adequada. Verso 9, somos pardos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, estavam todos aqueles povos, cada um ouvindo na sua própria língua, mas só um idioma era liberado pela igreja. Ou seja, Deus disse à igreja naquele dia: eu estou reunificando o meu povo. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregam sua vida para Ele, esses serão cheios do Espírito Santo, e uma única língua será falada por eles, aquela língua que vem lá do alto, a língua dos céus. Ou seja, quando chegarmos lá na eternidade, na presença de Deus, não vai existir inglês, português, alemão, francês, japonês, vai haver uma única língua, a língua dada por Deus, e todos nos entenderemos perfeitamente, não haverá divisões, não haverá contendas, não haverá brigas. Deus restaura aqui a unidade do povo através da igreja, e por isso a igreja ela é fundamental na sua existência terrena, e por isso é fundamental que ela ame a todas as pessoas de igual maneira, sem nenhuma distinção. Se há alguma distinção a ser feita, é aquele que tem mais, precisa contribuir mais para abençoar a vida das pessoas que têm menos. Se há alguma distinção a ser feita, é aqueles que podem mais, que façam mais, para mudar a vida daquelas pessoas que têm menos. Obrigação do Estado, diga-se de passagem. Favor nenhum que o Estado entregue algum tipo de ajuda às pessoas que perderam sua renda. É obrigação do Estado amparar os necessitados. A igreja tem essa missão na terra. Leia Atos, a partir do capítulo 3, e você vai verificar a igreja recebendo as ofertas, distribuindo de igual maneira, por todos segundo sua necessidade. É necessário que eu e você entendamos que nós não podemos simplesmente ficarmos isentos a respeito daquilo, das mazelas que estão acontecendo à nossa volta a respeito de racismo. Não podemos. Toda pessoa que denigre a imagem do outro por conta da cor da pele, inclusive negros que denigram brancos, precisam ser corrigidas. Amados, que coisa terrível, né? Nós termos no governo o líder de uma instituição que deve preservar a cultura negra racista. Que coisa triste. Está lá, estão agora abrindo um processo contra ele, para que ele saia da posição que o colocaram. Vou ver aqui o nome dele, porque eu tenho o nome dele, acho que tem que ser divulgado. Vou achar aqui o nome dele rapidinho. Eu sempre esqueço, faço questão de guardar o nome dessas pessoas. Sabe, dá tristeza pensar que um indivíduo negro, e bem negro, graças a Deus por isso, bem negro, ele venha a dizer uma frase como essa, que eu vou ler para você aqui agora. Isso está publicado em todos os jornais. Isso aqui não foi eu que inventei, não foi eu que criei. Está em todos os jornais. O nome dele é Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Chama Movimento Negro de escória maldita. Matéria de jornal, não foi eu que criei, está em jornais aí para quem quiser ver. Está lá no governo, negro e racista, chamando o movimento negro no Brasil de escória maldita. Amados, nós precisamos nos indignar com essas coisas. Nós não podemos nos calar diante disso, sabe por quê? Porque muito mais negros morrem no Brasil, e não é porque os negros são maus, não, é porque eles são humilhados, envergonhados, perseguidos, quando crianças ainda, quando pequeninos ainda, e crescem com esse estigma, e depois crescem com raiva, com ódio, porque o perseguiram, porque o maltrataram, porque simplesmente fizeram dele aquilo que ele não é, capacho. Nós precisamos mudar essa realidade, nós precisamos mudar essa história, nós precisamos nos posicionar a respeito dessas coisas quando estiver acontecendo ao nosso lado. Nós não podemos silenciar. Vale para do negro para com o branco e do branco para com o negro, vai para todas as direções, porque não existe raça desse ou raça daquele.
só existe uma única raça, a raça humana, criada por Deus. Todos com competências e capacidade para se desenvolver. Eu glorifico a Deus pela vida de pessoas como Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo. Glorifico a Deus pela vida de outros, que Barack Obama, presidente americano, foi presidente dos Estados Unidos. Glorifico a Deus, sabe por quê? Porque isso mostra que todos aqueles que falam o contrário estão totalmente equivocados. Conheço muitas pessoas negras que são maravilhosas e muito, muito competentes. Cabe a nós, igreja, mudarmos essa realidade, ajudar as pessoas pobres, porque nós falamos muito dos pobres do Rio de Janeiro, que são normalmente moreninhos ou negros. Mas se você for lá para os mendigos do sul do Brasil, eles são louros de olhos brancos, olhos verdes. Porque lá também tem pobreza, lá no sul do Brasil. Não pense que lá é o melhor mundo do Brasil, não, porque não é. Vai lá para a periferia e você vai encontrar lá mendigos louros de olhos azuis. Por quê, amados? Porque o pecado, ele afetou a humanidade toda. E o pecado, ele destrói todas as estruturas morais e de caráter do homem. Logo, quando a miséria vem através do homem, ele afeta a todos. Nós não podemos nos calar diante dessa realidade. Nós temos a voz de Cristo. A voz de Cristo é: Deus amou o mundo. E quem é o mundo? O mundo é composto por todos os seres humanos. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Todos inclui todos. E nós precisamos falar do amor de Deus para todas essas pessoas. Precisamos acolher todas essas pessoas para que assim nós possamos fazer diferença no mundo. Deus promoveu a unidade do povo através do advento do Espírito Santo, permitindo que as pessoas pudessem agora se comunicar através de uma única língua, a língua do céu. Enquanto não chegarmos na glória, a recomendação da palavra de Deus é: pense naquilo que é do alto, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. A língua do céu ainda não foi distribuída, não será distribuída aqui na terra, só lá. Mas aqui já temos um jeito de falar, que é o jeito cristão, que é o jeito que imita a Cristo. Deus tem todos os homens como preciosos. Veja o que diz Romanos capítulo 3, verso 22. Romanos 3, verso 22. Diz o texto: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Deus não faz acepção, Deus não faz separação, Deus não faz distinção entre pessoas. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Eu fui buscar um texto que pudesse me ajudar um pouquinho melhor no entendimento dessa distinção. E lá em Amós capítulo 9, verso 7, eu encontrei o seguinte: não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos de etíopes. Vou repetir o texto, Amós 9, 7. Não me sois vós, palavra do Senhor, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes. Ou seja, nesse texto, no contexto de Amós 9,7, você vai perceber que Deus está falando o seguinte: eu amo vocês, tanto quanto amo aqueles. Filhos dos etíopes, lembra? Etiópia, terra do povo de rosto queimado. É importante que nós lembremos que Deus, Ele ama a todos, a judeus e aos não judeus na face da terra. Então podemos aqui, amados, afirmar que Deus de fato não faz exceção de pessoas. A igreja de Cristo também não pode fazer. E infelizmente a pessoa que eu conheci que era racista declarado, ele era cristão, infelizmente, ou se dizia cristão. Cristão ele não era, né? Eu entendo que não é. Ele se dizia. Infelizmente. O que demonstra pra gente, amados, que a igreja precisa melhorar muito. E digo a igreja de Cristo na face da terra, graças a Deus eu não tenho esse problema em Jardim Silvana. Glorifico a Deus pela vida dos membros dessa igreja que tem se esforçado por amar, e até que o Senhor nos chame, vamos continuar fazendo assim. Mas eu quero deixar para a igreja essa palavra, quero deixar para você que está em casa a mesma palavra. Converta-se. Se você entende que existe menos gente do que você, converta-se.
Se você acredita que exista humanos menos humanos, converta-se. Porque Deus ama a todos de igual maneira. E eu glorifico a Deus, porque é assim, sabe por quê? Porque eu temo, se não fosse assim, talvez eu sempre estaria deprimido e de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque sempre que nós olharmos para cima, vamos encontrar alguém mais poderoso, alguém mais bonito, alguém com mais dinheiro, alguém com mais influência. E aí nós viveríamos deprimidos. Mas graças a Deus, que Deus não olha nem para a cor da pele, nem para a família que cresceu, nem para a conta bancária e nem para a capacidade intelectual que a pessoa tem. Deus ama a todos indistintamente. Então, queridos, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pedindo ao Senhor que Ele possa também conduzir você em sabedoria. Informe-se. O Brasil precisa mudar pelo caminho certo. E quem vai promover a mudança do Brasil não são os políticos, é a Igreja de Jesus. Não existe político santo, querido. Perdoa dizer isso. Eu espero que chegue um dia e que nós possamos olhar para um deles e dizer que há um santo lá nos poderes aqui da nossa nação, mas não há. Quem vai mudar a história do Brasil é a Igreja de Jesus. Por isso a Igreja de Jesus precisa estar alinhada com os princípios bíblicos de fé, para que o Evangelho chegue a todos, em todos os lugares. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar, pedindo a você que também me ajudasse nesse sentido. E quero orar pedindo que o Espírito Santo possa esquadrinhar o teu coração, a tua mente, para que encontre aí, não a sua dificuldade com esse ou aquele assunto, mas para que talvez ele encontre aí algum tipo de dor que você já sofreu por causa do racismo, da discriminação. Eu lembro, eu tenho um amigo que é médico, e é muito engraçado, né, pensar que ele fez aquilo de propósito. Quando ele ainda estudava medicina, ele foi ao banco de calça rasgada, camiseta, à vontade, que ele precisava ir ao banco. Aí ele foi, saiu de casa e foi. E ao chegar na porta do banco, travaram a porta e revistaram, que ele sabia o que ia fazer no banco. Isso tem mais ou menos uns 20 anos ou 30. E até que eles, depois de muitas explicações, ele entrou. Aí ele, tá bom. Aí no dia seguinte ele voltou vestido de médico. Estetoscópio pendurado, maletinha do lado com seus equipamentos. Cheio de equipamento metálico dentro da pastinha dele. E naquele dia a porta passou direto. Aí ele passou, deu uma volta, retornou no vigilante. Olá, tudo bem com você? Eu sou aquela pessoa que você parou ontem na porta. A minha maleta está cheia de objetos metálicos. Se aqui tivesse uma arma agora, você estaria morto por causa do seu preconceito. Aí foi, entrou, fez o que tinha que fazer, abriu a maleta dele para eles verem o que tinha lá dentro. E aí foi embora, feliz da vida, porque ele pôde mostrar como as pessoas são discriminadoras e preconceituosas. Que você, amado, possa olhar para essa realidade, porque se no coraçãozinho nascer qualquer situaçãozinha que aponte para isso, peça a Deus que tire isso em nome de Jesus. Mas se também você sofreu algum tipo de perseguição por causa disso, que o Espírito Santo possa curar você agora em nome de Jesus. Você tem um valor inegável diante de Deus. Ele te ama incondicionalmente, independente de onde você nasceu, qual o tamanho da sua conta bancária, qual é a sua capacidade intelectual ou qual é a cor da sua pele. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém?